Assim, isso tem acontecido muito, né? Qual foi a última vez que você se sentiu cheio de informação? Muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso também acontece, né? Mas qual foi a última vez que você se percebeu cheio, cheia da vida de Deus? Pois é, Lucas está narrando que alguém estava cheio do Espírito Santo. A gente volta para o texto. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Ei, mas o texto bíblico é bom. Respondeu a quais perguntas? E aí o texto vai dizer quais são as perguntas, as inquietações, as provocações, as perseguições, os medos, tudo que está acontecendo no início da igreja. Se você está lembrando bem, Jesus morre na Páscoa, ressuscita naquele domingo, passa 40 dias aparecendo ressurreto para um número de pelo menos 500 pessoas. Depois ele é assunto aos céus, Atos capítulo 1. 10 dias depois da ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, conforme a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. Especialmente aqueles 120 discípulos que estão no cenáculo orando, Jesus pediu que 500 esperassem. Só 120 esperaram. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro prega o seu primeiro sermão após a ressurreição de Jesus. 3.000 pessoas se convertem. Acontece ali um movimento de uma igreja que está nascendo. Os teólogos vão chamar de igreja incipiente, igreja no seu nascedouro. É lógico que ela sempre existiu no plano eterno, mas no plano real, presente, tangível, notável, perceptível, ela começa ali em Atos, capítulo de número 2. E no capítulo 3, Pedro e João estão indo orar no templo de Israel ainda, da religião ainda de Moisés. E eles estão na hora nona, 3 horas da tarde, indo orar. Vamos orar, Pedro, vamos orar, João. E quando chegam na porta do templo, capítulo 3, o texto vai dizer que havia um homem paralítico que era todos os dias colocado na porta do templo para pedir esmolas. Ele não ia por conta própria, ele não ia porque pedia para ir. Os teóricos estudiosos chegam a afirmar que os líderes da religião de Israel lucravam com o adoecimento desse homem. Que coisa horrível. Você está chegando para o culto, e aí tem uma cena dolorosa na frente do templo para fazer você se constranger e dar um dinheiro, porque ele pedia esmolas. Aí os estudiosos dizem que tudo indica que as esmolas ficavam no caixa do templo. É triste pensar que pessoas lucram quando outras sofrem. É triste. É uma sociedade injusta, iníqua. Fato é que você conhece o texto. Quando Pedro e João estão chegando, o templo tinha várias entradas, Dulce. E essa era a entrada chamada Formosa. Era a entrada do templo. Então eles estão entrando por ela, aquele desejo de orar, de buscar o Senhor, e aquele paralítico olha para eles, pede uma esmola, e Pedro e João olham para ele e dizem: olhe para nós. Aí o texto é lindo, se for aparecendo aí é joia, no telão. O texto diz que aquele homem olhou para eles esperando receber alguma coisa, receber uma esmola, como era de costume. Mas Pedro e João dizem: nós não temos prata nem ouro. A gente não tem grana. Mas o que nós temos, nós te damos. E segurando na mão do homem, ajudando-o a pôr em pé, dizem: levanta-te e anda em nome de Jesus, o Nazareno. E o homem levanta, firma os tornozelos, começa a pular, começa a correr. Uma vida paralítico, indo para a porta de um templo, pedindo esmola, mas talvez nem ficando com dinheiro.
E agora, em nome de Jesus. Que Jesus? Esse Jesus que morreu agora aqui há 50 e poucos dias atrás. E que disse que enviaria outro consolador. E agora esses homens que andaram com ele e que estão cheios da vida de Jesus, e a isso damos o nome de cheios do Espírito Santo, eles estão reproduzindo o que Jesus fazia. Assim, Jesus curou paralítico, você lembra? Agora é Pedro e João que curam. Em Lucas, era Jesus que fazia. Em Atos, é a igreja cheia de Jesus que está fazendo. Agora, sabe o que é interessante? É porque nós vamos lendo a Bíblia, às vezes só com o óculos da contemporaneidade. A gente usa as lentes do nosso tempo para ler um texto de 2000 anos atrás. E isso vai deixando algumas lacunas. Porque, por exemplo, se a gente faz uma enquete aqui ou lá fora, o que é uma igreja? A gente começa a lembrar muito mais da liturgia. A gente lembra assim, é o lugar de prestar culto para Deus. Não está errado, não. É a comunhão dos santos, foi estudado na classe do Evangelho na cidade na semana passada. O que é uma igreja? Aí muita gente vai pensar, um templo. O lugar de culto e de oração. Gosto da igreja que tem o louvor assim. Gosto de uma pregação desse modo. Agora, olha para a igreja nascendo. Não tem templo. Está usando o templo ainda da fé de Israel. Mas eles também eram judeus. E eles estão indo lá no templo da tradição da qual eles vieram, mas eles estão agora orando em nome de Jesus, eles estão cheios da vida de Deus. E antes de entrarem no templo, porque o templo está corrompido, os sacerdotes se venderam, usam a dor de alguém para lucrarem. Acabou a compaixão, acabou a piedade. Ficou uma estética, mas que não tem mais coração. E onde Deus está? Deus não está no templo. Deus não está naqueles sacerdotes. Deus está em homens simples, pescadores, pobres, cheios da vida de Jesus, entrando no espaço da religião. E é uma igreja que está andando, sem templo, sem palco, sem estrutura, sem som, sem liturgia, sem as classes. É Deus na vida, é Deus na história. E com que Deus está preocupado? Não é tão somente com a liturgia de domingo, que é importante, mas Deus está olhando para um homem subjugado por aqueles que deveriam ter compaixão. E sabe o que dói de vez em quando? Porque a igreja presume-se da comunidade, da família de Deus, dos irmãos. E eu fico me perguntando, quem é hoje que vai estar na porta do templo pedindo alguma coisa? Todo mundo entra num espaço religioso, precisando de alguma coisa. Esse homem nem entra, fica na porta para tocar nas consciências, para gerar culpa. Porque assim, no semáforo dá para fechar o vidro e fazer assim, depois eu compro a paçoca, depois eu vejo aí esse papelzinho. Até porque a cada dia tem crescido, né? No Brasil todo. Pessoas pedindo nos semáforos. Coisa que há um tempo atrás estava tão assim, mais raro. Cada dia mais. Na nossa cidade, muito. No semáforo, Silvia, a gente dá conta. Agora, na porta do templo, imagina, você chegando e aquele tantão de gente te olhando. Aí uma pessoa estende a mão e pede. Assim, você dá até o que não tem. E não dá porque ama quem está caído. Dá porque, assim, fica chato, né? Como é que eu não ajudo uma pessoa se o irmão que vai fazer o louvor está vindo aqui atrás? E a pregação de hoje, na classe do Evangelho na Cidade, foi sobre diaconia. Servir o outro na sua necessidade. Então, olha que ideia maravilhosa. Pega um doente, coloca na porta do templo, a pessoa está chegando para orar. Para que olhar para o alto em busca dos teus sinais? Canção de Djavan Dutra. Se não percebo quem está do meu lado. Então, eu estou indo orar. Mas olha quem está aqui. O problema é que enquanto alguns estão usando da dor de outros para lucrarem, tem uma agenda de Deus. Eu estou ocupado em abençoar essa pessoa.
Eu não encontrei nenhum paralítico à porta hoje. Mas eu fico imaginando pessoas que entraram aqui trazendo suas necessidades. E eu conheço algumas poucas necessidades. E eu fico perguntando quando é que a necessidade de A se encontra com a habilidade de Pedro e João. E aí você fica pensando assim, será que tem a ver só com grana? Também. Eu acho que tem um pessoal hoje que se eu fizesse um apelo, quem está precisando de uma grana emprestada a juros zero, ia ser difícil vir à frente, mas não ia ter outro jeito. Porque você talvez orou, Senhor, abre as portas. Aí o pastor faz um apelo, quem está precisando de uma grana emprestada, juros zero, para pagar em dezembro de 2027? Ô irmãos, eu acho que eu ia para frente aqui, pedi uma coisinha também. Tá? Mas não é só disso. Sabe o que a gente recebe no direct do Instagram? Estou frequentando a igreja há 3 meses e ninguém nunca falou comigo. Não é uma paralisia do corpo, não é uma grana a juro zero, é assim, eu queria companhia, eu queria um sorriso, eu queria um abraço, até porque dizem que essa igreja tem a visão de ser uma comunidade cristã dos relacionamentos. Como é que eu frequento há 3 meses e ninguém fala comigo? Imagina se a gente vai para a celebração nesse local específico, nesse dia específico, nesse horário específico, como Pedro e João estão indo para o templo. Mas se a gente vai tanto pensando, há uma necessidade aqui, é verdade, eu estou precisando de tanta coisa, mas se também a gente fosse dizendo assim, e se a gente encontrar uma necessidade lá, hein, amor? Hein, filho? Se a gente encontrar alguém precisando de alguma coisa, será que cheios do Espírito, a gente pode olhar para a pessoa, a gente pode deixar ela olhar para nós, a gente pode ouvir o que ela precisa. Eu estou precisando de uma esmola, mas a gente pode dar talvez não aquilo que ela acha que precisa, a gente pode dar aquilo que Deus deseja dar para ela, mesmo quando o pedido dela está equivocado. Nós não temos o que você está pedindo, mas nós temos algo muito superior ao que você acha que precisa. Levanta! Volta a ter dignidade! Deixe de ser explorado por gente que não tem coração! Volte a ser um ser humano como Deus sonhou! Volta para a vida! Corre, pula, salta! Glorifica a Deus, porque Deus não está na exploração que colocaram você, mas Deus está segurando na mão de gente como você e colocando você de pé. Como Deus faz isso? Em Lucas, era Jesus mesmo, Rose, que tocava leproso, que cuspia, fazia um lodo e colocava no olho do cego, que ressuscitava a filha de Jairo. E agora? Não, é Jesus quem continua fazendo. Só que agora ele faz através de Pedro e João. Então, eu fico com a sensação de que há muitos necessitados. A seara é grande. O que é isso, Silvio? A colheita é grande. As necessidades são muitas. Mas os trabalhadores, Pedro e João, são poucos. E aí nós estamos numa sociedade em que Pedros e Joões estão cansados. Os professores estão cansados. Os médicos estão cansados. Os terapeutas estão cansados. Ou seja, aqueles que cuidam, aqueles que ajudam o outro a ficar de pé, aqueles que se compadecem, que entram na história, que acessam o chão da realidade do outro, eles vão se cansando porque eles são poucos. As realidades e as necessidades, Anderson, elas crescem assustadoramente. E cadê os Pedros e Joões? Cheios do Espírito em Atos 3. Mas nós já estamos em Atos 4. Depois que o homem foi curado, ficou todo mundo impressionado. E Pedro prega mais um sermão. E diz quem é Jesus e o que fizeram com Jesus. E aí nós voltamos para o verso 8, depois dessa contextualização. Cheio do Espírito Santo, vem comigo, meu irmão, minha irmã. Pedro lhes respondeu. Porque muitas perguntas, muitas inquietações, muitas provocações. Eles foram presos. Pedro e João foram presos porque curaram um homem na porta do templo em nome de Jesus. Aí Pedro vai responder. Do povo. Voltou. Obrigado, Senhor. Autoridades e líderes do povo.
nós estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Aguenta essa, verso 12. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu. Deixa eu repetir, meus irmãos e minhas irmãs. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Senão o nome de Jesus. Em outras palavras, a gente só está fazendo o que ele fazia o tempo todo. A gente só está fazendo o que a igreja tem que fazer. A gente só está manifestando aqui, agora, o reino de Deus que será consumado ali, além. Porque no céu toda lágrima não vai ser enxugada? No céu não teremos corpos transformados? Quem é a igreja? A igreja é o preview. A igreja é o trailer. A igreja é uma amostra grátis de uma realidade que está por vir. O corpo lá vai ser transformado, vai ficar perfeito. Sim, mas tem que ficar esperando só quando chegar lá. Aí a igreja diz, não. Começou aqui. Quando? Como? Aí, Deus curando o homem. Deus mostrando o mundo como deve ser. Em vez de explorar a dor do outro, levantar o outro. Lá Deus vai perdoar e seremos irmãos e não vai ter confusão. Pois é, e por que a gente não começa agora? Assim, por que não perdoa o tio agora? Por que não ajuda o sobrinho que você fica dizendo, não quer estudar, não quer nada? Por que não ajuda e se aproxima agora? A igreja é a antecipação histórica de um reino que será consumado daqui a pouco. Quais são as pessoas que estão sem se movimentar, às vezes, inclusive, exploradas, doloridas, sozinhas, carregadas de um lado para o outro, às vezes por uma bet, às vezes por um outro vício, às vezes sei lá pelo quê. E elas estão diante dos nossos olhos o tempo todo. E a gente diz assim, estou orando, e que lindo. Se eu tiver tempo, eu termino citando o N.T. White, e eu recomendo, já tenho algum tempo recomendando esse autor, e eu termino lendo, se der tempo, um pouco sobre oração. Se não der tempo, eu escrevo lá no grupo da igreja e peço você para entrar e ler comigo. Pedro e João estão indo, Amanda, orar. Enquanto eu oro, eu seguro na mão de gente que ninguém pega na mão. Enquanto eu oro e canto, eu abro bem os olhos e digo para alguém, olha para nós. E deixa eu te olhar. Enquanto eu oro, eu estou pensando assim, gente, tem gente que não está podendo orar. Tem gente que não entra para orar. Tem gente que tem que ser carregada de um lado para o outro e o pessoal está carregando para um lugar muito distante do colo de Deus. E agora que nós estamos encarnando a vida de Jesus, cheio do Espírito Santo para curar, cheio do Espírito Santo para responder. Aí a gente tem que prestar depoimento pelo bem que a gente está fazendo. Esse mundo está muito doido, gente. Eu e Tairone fomos pregar na cidade de Candeias, do lado de Salvador. Polo petroquímico, um dos maiores PIBs da Bahia. Eu acho que 70 e poucos mil habitantes, se não me engano. Ouvimos histórias. Ouvimos uma história de um senhor de 80 e poucos anos, Natália, subiu uma escada forte, bateu um papo com a gente na porta da igreja. Ele falou, eu trabalhei no começo aqui do Polo. Eu vi tanta gente morrer.
Joseval. Ó, memória boa. Joseval, irmão Joseval. Extrair petróleo. Madrugada o pessoal bater na porta e dizer, tem que ir no meio do mar. Estourou lá um trem. E aí diz que amigos desciam para resolver. O vento batia, a onda batia, mexia na balsa. A pessoa morria. Morria. Não sei quantos morreram. Mas você não sabe o que é pior. Não sei se você está entendendo, né? Tem um pessoal ficando rico e tem um pessoal morrendo. Só que a coisa piora. Ouvimos dizer que as facções chegaram de tal modo que para trabalhar em algumas áreas do polo, as vagas estão nas mãos das facções. Aí você consegue a vaga, Plínio, de trabalho, e metade do seu salário tem que ir para o crime organizado. Quando pede as contas lá, que tem os acertos, metade vai para o crime organizado. E ai de quem não fizer o Pix. Aí a gente está no culto, né? Aniversário, 40 anos de uma igreja linda. Tudo lindo. A gente está indo para o templo orar. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Ok. E o membro da igreja trabalha onde? Não, ele foi arrastado para um trabalho em que ele não tem direito nem do que ele ganha. Porque o dinheiro vai para outra pessoa. Parece com o texto um pouco? Ou é uma viagem na maionese? Aí você vai dizer assim, lá vem Simvaldo com esse discurso. Não, eu não vou ficar falando sobre isso. Eu quero me perguntar e perguntar a você o que a nossa fé e a nossa experiência com Jesus, em que afeta pessoas que estão assim no templo, na vida, nas redes ou até no ambiente de trabalho. E por que quando a gente prega para uma comunidade ser socialmente engajada, porque eu não sei se você está pegando a linha de raciocínio do mês de agosto. Na primeira semana a gente falou um pouco sobre querigma, é a pregação do evangelho. Na segunda semana na classe, a gente falou sobre comunhão, koinonia é a palavra grega. Na terceira semana, a gente está falando sobre diaconia. Agora, nós como comunidade, reescrevemos essas marcas. Para a pregação, a gente chamou de comunicar o evangelho. Para a comunhão, a gente chamou de uma comunidade cristã essencialmente relacional. Para a diaconia, que é o serviço dentro da comunidade, mas também para os que estão à porta, estão às margens, estão lá fora. Dietrich Bonhoeffer foi citado na classe. A igreja só é igreja quando o é para os de fora. Porque se ela é só para os de dentro, ela não é igreja. Ela é Banco do Brasil, ela é o Itaú, ela é o Bradesco. A comunidade da fé não existe só para entrar, orar e ir embora. Ela entra, ela ora, ela aprende, ela serve, ela edifica uns aos outros. Aí quando ela sai, ou quando está entrando e se depara com uma cena dessa, ela diz, Senhor, como é que cheios do Espírito a gente responde a essa dor? Segundo, como é que cheios do Espírito a gente responde às críticas recebidas porque fizemos o que o Senhor fazia? Terceiro, como é que cheios do Espírito a gente responde às autoridades do nosso tempo? Sejam elas religiosas, sejam elas políticas, porque é essa a crise. O pessoal está dizendo, como é que estão dizendo que Jesus cura? Ele é Deus? É uma queixa religiosa. Segundo, como é que estão adorando esse tal de Jesus? Ele é César? Ele é o imperador? Não, ele é o verdadeiro rei que invadiu a história. Mas não matamos ele, ele não morreu? Pois é, ele é imatável, ele é imorrível, ele é o ressuscitado. E ele está vivo, Ricardo e Ricardo. Ele está vivo dentro da igreja. E quem é essa igreja? Aquela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dá até para fazer poesia. Porque na porta do templo Formosa tem um inferno instaurado. Gente abusando gente para ganhar dinheiro. Aí entra a igreja. E na porta do templo tem uma porta do inferno. E a igreja diz, a maldade acabou aqui. Na vida desse homem, o diabo não põe mais a mão. Por quê? Porque é Jesus de Nazaré que está colocando a mão. Como? Através da mão de João
e de Pedro. Eu oro para que a mão de Jesus pegue na sua mão hoje de manhã. Em nome de Jesus, eu oro para que Jesus assista você na porta do templo, dentro do templo, sei lá onde é que você está nesse momento, e que de alguma forma miraculosa, maravilhosa, que eu não costumo entender. Pastor Silas falou para a gente ontem que ele tem uma fé mais racional, e ele sempre quer entender as coisas. Eu acho lindo isso. E Hugo também é assim, nosso professor hoje da classe. Eu não gosto de entender. Eu sou de uma abordagem que os porquês, para mim, não fazem muito sentido. Eu gosto do como. E aí, diante de um trem, eu fico assim, como é que o Senhor vai aparecer? Como é que o teu nome vai ser glorificado? Como é que os vestígios do teu reino aparecerão? Porque foi o cão, foi Deus, foi meu pecado, foi o seu. Eu sei lá, gente, é muito complicado. Agora, como Jesus aparece na porta do templo com alguém caído e a gente cheio do Espírito Santo? Como? O texto está dando sinais para a gente. Como é que a gente responde às autoridades? Como é que a gente lida com as nossas faltas? Como é que a gente olha para alguém nessa condição? O que que a gente faz? Pergunta, Dani, por que que esse homem ficou paralítico? Tem resposta? Aí alguém vai dizer, o pecado original. Certo, mas o pecado original afetou toda a criação. Por que que um nasce paralítico e o outro não nasce? Por que que os líderes exploram a dor de um homem? Ai, meu Deus do céu, a dureza do coração, o pecado, a dura serviço. Explica. Só que explicar para o homem assim, ó, meus doutores médicos, né, que estão aqui, chegar para o homem e dizer assim, você está paralítico, porque sua vértebra bateu na quina do seu pulmão. Olha como eu entendo, né, de ortopedia. E aí pegou assim pelo fígado e atravessou, e é por isso. Na medicina é por isso. Aí o cara diz, eu sei. Isso aí eu até já estou sabendo viver. Eu quero saber porque o pessoal me pega e me põe aqui. Aí vem outro e explica. O pessoal pega e coloca aqui, porque Adão e Eva, com medo do fruto, lá no paraíso, aí pecou, aí distanciou, aí foi embora do jardim, aí deu as 4 leis espirituais e tal. Aí fala, então tá bom. Aí o pessoal vai embora. Aí vem o outro e explica assim, a sociedade é injusta, mas o pessoal tem um peso na consciência quando vai para o culto. Aí se você pedir o dinheiro na porta do templo, você deixa uma comissão para o templo, você dá metade para o tráfico, porque não tem outro trabalho aqui. E aí você vive com as migalhas, certo, está tudo explicado. E aí todo mundo vai embora, e amanhã ele está onde? As explicações não resolvem tudo. É importante estudar os dogmas, as doutrinas, isso é necessário. Mas nem só de explicação sobre tudo isso a gente vive. Sim, Valdo, mas Jesus diz, não só de pão viverá o homem, repetindo o Deuteronômio, mas de toda a palavra de Deus. Pois é. Como é que a palavra de Deus se apresentou nesse texto? A palavra de Deus se apresentou assim, levanta-te e anda em nome de Jesus. Eu não entendi isso. A palavra de Deus não se apresentou como um discurso para ele decorar, crer e levantar a mão. A palavra de Deus se manifestou dizendo, o Deus que ama está lhe dando vida agora. E não apenas prometendo uma vida depois da morte. Tem vida agora. Deus só está esperando Pedros e Joões para distribuir essa vida. Afinal de contas, eu quero crer que ela já chegou para nós. A minha pergunta é, por que a gente guarda esse pão, hein? Por que a gente não faz esse pão ser nosso, hein? Por que a gente não sai do templo, ou entra no templo, com essa inquietação assim? Ô Senhor, está faltando um monte de coisa aqui, e lá em casa, e lá no trabalho. Mas se o Senhor me usasse hoje, cheio do teu Espírito, para abençoar alguém, hein? Já pensou se eu tocasse em alguém e a pessoa se sentisse acolhida? Já pensou se eu convidasse alguém para tomar um café? Foi uma das propostas do Evangelho na cidade. Senhor, já pensou se eu levasse uma trilha dessa e contasse para os meus filhos, mesmo sem entender direito de Bíblia, lá, sem saber cantar um louvor, mas se eu os tocasse e o Senhor nos enchesse com o teu Espírito? Ô Senhor, se eu fosse lá para o meu trabalho, ocupar minha função, e de alguma maneira, eu não sei direito como, se eu fosse cheio do teu Espírito, e a vida de Deus cobrisse aquele ambiente, nem que fosse por 1 minutinho, por 5 minutinhos, por 10 minutinhos. Tem uma médica aqui em Conquista, e eu soube ontem, que todo parto que ela vai fazer, ela pede licença,
e diz, é sobre também o meu trabalho, é sobre a sua vida, a saúde e o bebezinho que está chegando. Posso fazer uma oração? E aí faz uma oração. E aí uma membro da igreja, que é líder aqui, ela cuida desse bebezinho dias depois, porque ela tem uma empresa que presta um serviço de amamentação e cuidados nesse primeiro momento. E aí quando ela descobre assim, foi a doutora fulana que fez o parto, ela pergunta, teve a oração? E todas as mães de todos os credos dizem, teve a oração e como me abençoou. E como me encorajou. E como cuidou de mim. E como segurou na minha mão. E como olhou nos meus olhos. E como me fez encontrar um outro jeito de me mover e de lidar com as dinâmicas da vida. Meu irmão e minha irmã, nós não queremos uma comunidade religiosa que seja só para a gente. Eu oro e eu sei que na grande maioria dos ajuntamentos, as pessoas estão olhando para o céu como aquele homem com a mão estendida, dizendo, me dá a tua bênção. E é natural, a gente está num mundo de cabeça para baixo. E Deus está atento a isso, e essa é uma das belezas do Evangelho. Eu estou atento, Ciro. Eu estou atento, Jéssica. Eu estou atento, Eliane, conhecida por Lio, e Eliane, conhecida por Lio. Eu quero abençoar vocês, mas eu quero um pouco mais. Eu queria encher vocês do meu céu, da minha vida, do meu Filho Jesus, do Espírito que eu derramei sobre vocês, para que sendo abençoados como Pedro e João, vocês não apenas ergam as mãos dizendo, me abençoa, vocês estendam a mão dizendo, eu posso te abençoar, Josi, eu posso te abençoar, Lina, eu posso te abençoar. Desculpa, está precisando trocar mesmo, prometer que ia trocar, desculpa. Ai, Senhor, eu posso entrar na sua vida e abençoar você. Em nome de Jesus, meu querido, minha querida. E você não sabe o quanto que isso dá sentido para a vida das pessoas? O paralítico podia dizer, aí você lê o capítulo 3 para ver se valeu a pena. Mas, ô Rony, isso dá sentido para a nossa vida, Rai. Voltar para casa dizendo assim, cara, você não sabe como é que foi o culto hoje, amor? Tati ficou dormindo, trabalhou um bocado ontem. Os meninos estão na casa da avó. 2 Vale Nights seguidos para mim, dona Tati. Você deve estar percebendo. Se louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, voltar para casa dizendo, e aí, amor? É sempre uma pergunta, né, Tati? Faz, amor, como é que foi o culto hoje? Eu falei, amor, cantamos, oramos, Deus falou comigo através de um abraço que eu recebi, foi legal, Deus abençoou. Mas, amor, alguém me olhou dentro dos olhos e eu olhei para alguém. E você acredita que quando eu toquei na pessoa, ela disse, parece que Jesus tocou na minha vida. E aí, amor, você me conhece, Tati, assim, meus defeitos e tal. Só que Deus escolheu habitar em gente bagunçada como a gente, a despeito das nossas incoerências. E Ele quer aparecer no mundo através da gente, amor. Aí eu imagino Tati dizendo, ô amor, toca em mim também. Eu falo, eu já vim pronto, amor, deixa eu tocar em você, meu bem-querer. É desejo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Posso fazer uma pergunta para ir para os finalmente? Como é que você vai responder? Deixa eu ler o texto de novo. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Eu tenho tanto para lhes falar, mas eu acho que com palavras eu não sei dizer. Então deixa eu só perguntar agora. Deixa eu ler de novo. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Você vai passar a vida toda fazendo perguntas? Você vai passar com todo carinho e respeito à sua história. Você vai passar a vida toda. Eu ainda não entendo por que isso está acontecendo. A gente vai lendo e a gente não está se dando conta. Esses caras estão cheios de Deus. Eles conviveram com Jesus. Eles abençoaram uma pessoa. E eles não receberam a medalha de honra ao mérito. Eles não receberam uma comenda parlamentar. Eles receberam uma punição. Eles foram presos. E presos, eles respondem a Amarildo.
A vida é feita de pergunta. Mas o Evangelho é uma resposta de Deus. E aqueles que foram afetados pelo Evangelho, mesmo não sabendo a resposta de todas as perguntas, eles se apresentam para a vida dizendo: e se eu for uma das respostas, hein, Senhor? São muitas as perguntas, Maria. São muitas as perguntas. Mas o Evangelho que nos abençoou, nos convoca e diz assim: e se Maria for uma das respostas? E se Pedro e João for uma resposta para um homem que esperou a vida inteira? Deixa eu traduzir. Nós temos dilemas na nossa comunidade. Você é resposta ou você é um monte de pergunta? Eu vou melhorar. Você é a soma de queixas ou, de outro lado, uma soma de culpas, né? Ou eu queria servir, eu queria fazer, mas eu não posso. Não precisa de culpa. Eu não estou podendo ser resposta agora. Pronto, não tem culpa. Eu agora estou precisando me cuidar, porque eu estou caída, igual o Caba estava caído, e eu estou precisando agora de uma resposta. Só que do outro lado eu preciso olhar e perguntar assim: quem pode responder a essa pergunta aqui? Tem uma pessoa que queria ser resposta, não consegue. Alguém responde essa pergunta? Alguém é resposta? Ou todo mundo é pergunta? Ou todo mundo é culpa? Ou todo mundo é queixa? Pedro e João dizem: não, a gente queria orar, a gente também não está entendendo não. Ele andou com a gente, daqui a pouco ele morre, daqui a pouco ele ressuscita. Eu neguei ele, mas ele me amou, e ele me encheu da vida dele. E mesmo tendo muitas perguntas ainda, leia Pedro e leia João e você vai ver um monte de pergunta. Leia Pedro dizendo que Paulo escreve coisas complicadas demais para entender. Pedro não entende Paulo, mas Pedro é resposta para o paralítico. Eu estou cansado de uma espiritualidade que está o tempo... A rede social é tempo de pergunta. Arminianismo, não sei das quantas. Não sei o quê, não sei o quê. É uma canseira. Eu quase não escuto um marido dizendo assim: eu quero ser resposta para amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu queria ser cheio do Espírito Santo para pegar áreas dessa comunidade que estão caídas e colocar de pé. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus para fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Eu queria, Simvaldo, assim, qual é a igreja que está lá em Candeias? O que eles fazem para esse pessoal lá? Eu queria orar por eles, me dá o nome do pastor e da igreja que te contou essa história e estão tentando intervir. Eu queria ser uma resposta. Eu não quero passar a vida inteira com uma pergunta na minha testa: por que meu pai morreu? Por que a gente ficou pobre? Porque aconteceu. Mistério, a vida é mistério. Como é que você responde a isso, meu filho? Depois que eu te amei, depois que você ouviu o meu evangelho, depois que eu te dei, inclusive, a possibilidade de fazer ontem uma vivência e ser tocado pela graça de Deus, também a partir de recursos da psicologia. Senhor, por que esse diagnóstico e essa doença autoimune? Eu não sei. A pergunta é: como eu posso, a partir das consolações que eu recebi, responder, ainda que em condições adversas, ainda que preso, criticado, sendo julgado pelas autoridades políticas e religiosas, cheio do Espírito Santo. Você deixa de ser criança mimada, perguntadora, poliqueixosa, e consegue ver os pontos frágeis, ver alguém caído, ver as dores, ver a bagunça, o caos, e dizer: deixa eu ver se eu consigo aqui. Tirar esse trem que está um calor. Deixa eu ver se dá. E dizer: Senhor, eu posso responder? Senhor, a despeito de mim, de ser Pedro, de ser João, de estarmos presos, eu posso responder? No mundo de tantas perguntas, meu irmão, minha irmã, celebre o aniversário de 13 anos da sua igreja sendo uma resposta. Simvaldo,
E se a resposta que Deus me chamou para dar for uma pergunta, ela é muito bem-vinda. Contanto que você faça parte da resposta. Só fazer a pergunta não conta. Não é só sobre a igreja, não, é sobre a sua casa, né? Tio brigou com tia de novo. Vovó tá chateada com vovô, que vovô esqueceu a panela ligada no fogo. Fui no médico e o médico não está sabendo nada. Eu estou lidando com uma angústia. Essas são as perguntas. Mas cheio do Espírito Santo, minha irmã, irmão, experimenta dizer, oh Deus, faz de mim uma resposta. Não só para o homem caído, mas para as autoridades do meu tempo. Para uma igreja que olha ainda para o céu, dizendo, ele foi, ele volta quando? É o que está acontecendo. E baque, a despeito dos baques da vida, cheios do Espírito Santo, a gente responde. Existe um autor, buscando aqui o nome dele, ele diz, a vida é feita de perguntas. E ela fica esperando qual vai ser a nossa resposta. Deixa eu terminar lendo o texto, para ver se clareia para você. Verso de número 12. 13. A gente já leu até o 12. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João. Coragem de quê? Coragem de responder. Quando? Nos momentos mais difíceis da vida. Por quê? Cheios do Espírito Santo. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, chega de covardia, minha gente. O contrário de coragem nunca foi medo. O contrário de coragem é covardia. O medo está aqui no meio, ó. O covarde tem medo, o corajoso tem medo. Diferença. O covarde, em nome do medo, pega um atalho e justifica a partir do medo. O corajoso, morrendo de medo, diz, não é só sobre mim, é sobre o Espírito de Deus dentro de mim. Vamos com medo mesmo. Por que você não foi? Por causa do medo. Não, foi por causa do medo, por causa da covardia. Porque o que foi também teve medo. Mas ele não ficou pautado apenas no que ele pensa, acredita, crê, vivenciou. Ah, mas é que você não sabe minha história. Pois é, você também não sabe a de Pedro e João. Mas cheios do Espírito Santo, não é a minha história o meu Deus. A minha história é parte de quem eu sou. Mas é Deus quem olhou para mim e diz, história dolorida, hein, macho? Tu és meu filho amado, a alegria da minha vida. Aí eu preciso escolher. Se eu fico agarrado à minha história, que me acovarda muitas vezes, porque eu nunca tive um pai para quebrar a minha, tá? Tipo assim, faz um investimento, deu errado. Ô pai, faz um pix aí. Parabéns, você tem um pai. Continua pedindo, que pai também é para essas coisas. Então assim, aí morrendo de medo, e por muitas vezes covarde, foi no Espírito de Deus, Jonathan. Foi ouvindo o Espírito de Deus. Às vezes na face silente da minha mulher. Às vezes num beijo, tô aqui. Aí com medo, por causa de alguém cheia do Espírito Santo, abandona-se a covardia e tem uma postura de coragem. Enquanto os covardes ficam dando respostas de explicações e não de imbricação, eu estou envolvido. Os malvados estão tomando conta do nosso mundo. Palavras de Jesus. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os caras traficam cocaína dentro de solado de sapato. Prenderam um caminhão
Não, conquista é rota de Mondaro falsificado, tá? É notícia nacional. Por onde passa os... Nem sei se chama Mondaro falsificado. Eu não sei o nome dessas coisas. Mas os caras fazem reunião de madrugada. Os caras se organizam. Imagina se Pedro e João ficassem escondidos, dizendo, eu vou orar nada. Já mataram Jesus, vão matar a gente. Por vocês seria assim. Mas e se o meu espírito encher vocês? E se no lugar do medo, o meu amor inundar vocês e o meu amor lança fora todo o medo? E se eu for com vocês? Ah, Senhor, se a tua graça for com a gente vai. Para onde? A gente vai abençoar a pessoa. A gente vai comunicar o evangelho. A gente vai viver em comunhão. A gente vai trazer para o culto quem estava jogado às traças. A gente vai ver o teu rosto na face do outro e o outro vai ver teu rosto na nossa face. E cheios do Espírito Santo, a gente abandona a covardia a despeito do medo e a gente abraça a coragem. E coragem não é passar a vida perguntando. Coragem é escolher uma resposta e dizer, eu não sei todas não. Agora essa aqui Deus me chamou, tá? Essa aqui Deus me chamou. Deixa eu continuar. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados. Pois perceberam que eram homens comuns. Comuns, tá? Homens e mulheres comuns. Não eram Peter Parker, é assim? O Homem-Aranha? Poderes especiais. Não. Homens e mulheres comuns. Sem instrução religiosa formal. Ah, Simvaldo, eu não participo porque eu não estudei, não fiz o seminário, não consegui fazer a pós em teologia. Simvaldo, de manhã eu não consigo vir para a evangelização. Eu não consegui ainda ler a Bíblia toda. Sem instrução religiosa formal. Gente como você. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Ai, meu Deus. Quando foi que alguém reconheceu que eu estive com Jesus, Roberto? Quando foi que alguém se esbarrou lá no supermercado e disse assim, tem alguma coisa diferente aí. Você esteve com ele, foi? Quando foi, Ramon? Quando foi que eu e você deixamos um rastro de termos estado com Jesus? E não é para gerar culpa. Esse já tem tempo, foi lá em 1982, quando eu fui para o acampamento Manaim. Que bênção. Não é culpa, é desejo, Leiliane. É assim, não estou nem lembrando não, mas vontade, desejo. Como a coça anseia pelas correntes das águas, minha alma tem sede de ti. Eu não sei orar, Senhor, eu leio a Bíblia, eu não estou entendendo, mas eu tenho sede de Deus, eu queria conhecê-lo, eu queria orar, eu queria chorar diante dele, eu queria ver meu coração queimando como daqueles discípulos no caminho de Emaús, não ardia o nosso coração quando ele no caminho nos expunha as Escrituras. É desejo de estar com ele, e porque estivemos com ele, cheios dele, aí todo mundo tem contato com ele, porque ele está vivo agora também, dentro e a partir de nós. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles, verso 15. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho. E começaram a discutir entre si, que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros, não podemos negar que realizaram um sinal. Que Deus nos batize nesses 13 anos com mais sinais do reino de Deus. E gere uma pergunta, Adriano, o nosso apóstolo do vôlei. A pergunta é, meu Deus, a gente não pode negar que Deus aparece na vida de Pedro e de Joana. Na vida de Petrina e de João. Deus está agindo no meio desse povo, Carlão. Sinais do reino de Deus através de gente que esteve com Jesus, que anda com Jesus, a despeito das prisões, dos medos, cheias do Espírito Santo. Elas andam no mundo como um sinal veemente do reino de Deus. Desculpa,
Uma coisa bonita. A gente estava orando, retiro, tudo lindo. Aí na hora de sair, gente, é muito doido, porque quando a gente se aproxima de Jesus, a gente começa a ver o que a gente não via. Aí tinha um funcionário, Vitor, trabalhando. Farda da Mais, essa empresa que administra condomínios, trabalhando, cuidando das coisinhas lá. Aí a gente veio cantando, eu me aproximei dele e falei, ô macho, me lembra teu nome. Aí ele disse, é um nome lá diferente, mas me chamam de Raul. Eu encosta aqui, Raul. E aí, a gente continuou cantando. Tainá fez uma oração. E a gente deixou um rastro de Jesus, Marciano. As repercussões, só Deus sabe. Mas um rastro de Jesus. E eu pergunto, mas por que isso não acontece toda vez que eu vou lá? Pois é, deveria. Eu não vou me culpar por isso. Eu quero estar mais com Jesus, como estivemos juntos. Aí a gente consegue enxergar quem antes a gente não via. E a gente consegue exalar o bom perfume de Cristo e realizar um sinal. Verso 17. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Qual o nome? Jesus. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém... vocês têm que ler isso. Pedro e João, porém... Não, vou ser chato mesmo, professor de escola bíblica dominical, abençoadinho. Pedro e João, porém... Não, mas vocês não estão respondendo, eu quero a resposta. Pedro e João, porém... Por que você só fica perguntando? A cena não é simples, Rafa. Pedro e João, tia Có, responderam. O quê? Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que você viu, meu querido? O que você ouviu, minha querida? Fala. Conta para todo mundo. Vão pelo mundo todo e anunciem a boa notícia. Façam discípulos. Os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Por que não estamos falando? Será que não estamos vendo e não estamos ouvindo? Por que nos calamos? Vocês acreditam que Deus quer que a gente obedeça a vocês e não a Ele? Os membros do conselho fizeram novas ameaças. Mas, por fim, o soltaram. Você está preso em quê? Preso em quê? E como você pode, estando preso no que está antes de ser solto, responder? A gente passa uma vida, Wilson, dizendo assim, se o senhor me tirar dessa condição, aí, quando eu aposentar, aí, quando eu vencer, Simvaldo, esse probleminha que eu estou tratando, aí, Simvaldo, quando os meninos crescerem, anota aí, ó, um já está na faculdade, o outro está terminando o ensino médio. Aí, ok, a gente aguarda você. Mas enquanto está nesse lugar, nessa conjuntura e nessa condição, o que você pode responder? A vida não acontece daqui a pouco, a vida acontece agora. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto. Vocês sabem que esse pessoal é o mesmo que colocava o paralítico na porta do templo, né? Está entendendo? Curou o cara que dava lucro. Está anunciando um tal de Jesus e está falindo a nossa religião. Está confrontando César e César vai tirar o nosso governador daqui. E vai ser uma confusão. Só que não dá mais para machucar esse pessoal,
porque vai dar um tumulto. Visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Aí eu termino aqui. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Vamos orar juntos essa oração? Vai que acontece aqui o que aconteceu lá. 1, 2, 3. Ó soberano Senhor. Pronto, eles estão orando o texto bíblico. É um monte de salmos que eles estão orando, tá? Agora, escute a leitura. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela vontade de Deus. O que Pedro está tentando dizer a partir também de uma leitura do Antigo Testamento? Parece que está tudo caindo por água abaixo, mas Deus continua sentado no trono e está tudo acontecendo de modo que ele cumpra o seu propósito na história. Irmã Maria, a gente falou sobre isso. Tem uma bagunça aparente, mas Deus está agindo na história para colocar tudo no lugar. E agora, verso 29, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos o quê? Concede aos teus servos o quê? Coragem para... Vamos para o 20, para o 30. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Agora o verso 31 e se prepara aí, aperta o cinto aí. Vamos ler juntos? Está preparado? Depois dessa oração, aleluia! Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero orar com você em 5 minutos. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Se Márcio quiser tocar aqui um pouquinho, pode tocar, Márcio. Ora através do instrumento, por gentileza, meu irmão. Eu queria que a igreja estivesse em oração, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Quem hoje pela manhã precisa de um milagre, de uma mão estendida, de olhos nos olhos? Quem hoje de manhã precisa de sinais e maravilhas que só Jesus pode fazer? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. A gente vai orar por você, meu querido, minha querida. A gente quer segurar na sua mão nesse momento. Vem aqui para a gente orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de socorro. Eu estou aqui, cantei, orei. Mas se a mão de Deus não me segurar e não me colocar de pé, eu não sei não. Em nome de Jesus. Agora você que está aí no seu lugar, vem aqui à frente agora e coloca a mão no ombro, respeitosamente. Se a gente tem à frente pessoas que estão dizendo, hoje eu estou no lugar de precisar de um milagre, de uma intervenção, de um cuidado, de um livramento, de uma porta aberta, de cura, de restauração, de aquecimento para a minha vida espiritual.
Onde estão os Pedros e Joões hoje de manhã que dizem, você não está só não. A gente está aqui, a gente veio hoje para o culto também. Eu queria que ninguém ficasse só. Por favor, sai do seu lugar e vem viver a experiência de cheio do Espírito, cheia do Espírito, abençoar alguém. Se você ficar um tempo com alguém, depois migra para outras pessoas, abençoa. Ora, pode abrir os lábios se desejar. Pode falar em voz alta. A igreja em oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa a sua voz ser ouvida, minha irmã. Deixa a sua voz ser ouvida, meu irmão. Responde, meu irmão. Responde, minha irmã. Há uma dor, há um pedido de ajuda, há alguém dizendo, eu preciso de socorro. E a igreja responde cheia do Espírito Santo, dizendo, nós estamos aqui, olha para nós, Senhor soberano, assentado sobre um alto e sublime trono, que tem o governo nas mãos. Estende a tua mão para curar. Estende a tua mão para perdoar. Estende a tua mão para aliviar o fardo. Estende a tua mão para encher do Espírito Santo. Estende a tua mão, Senhor, para renovar a esperança. Estende a tua mão para fortalecer os pés, fortalecer os movimentos. Dá coragem para louvar o teu nome. Dá alegria para entrar no templo. Uma história para contar, um testemunho ainda esse mês. Deus interviu, a mão dele veio sobre mim. Eu estava cansado e ele me aliviou. Eu estava enfermo, enferma, e a mão dele se moveu na minha direção, através da mão de João, através da mão de Pedro, através de alguém que orou por mim, e eu nem sei quem foi. Senhor, em nome de Jesus, inaugura um novo tempo na minha vida, inaugura um novo tempo na vida da tua igreja, pelo amor do teu Filho, e que o Espírito de Deus nos encha, faz tremer as estruturas, faz tremer o lugar, muda tudo, faz do teu jeito. Estamos suscetíveis, desejosos, ansiosos, necessitando de um sopro do teu Espírito na vida do teu filho, da tua filha, na minha vida, na vida do meu irmão amado aqui à frente, na vida da minha irmã amada, Senhor, na vida da liderança da igreja, na vida daqueles que servem, na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, homens, mulheres, idosos, casais, famílias. Que ninguém mais se sinta só, Senhor. Que haja sempre uma mão estendida, que haja sempre alguém olhando para nós e dizendo, você não está só não, Silvia, você não está só não, Lete. Nós estamos juntos, de mãos dadas. O Espírito Santo paira sobre nós, nos enche da vida de Deus, e os sinais estão aí, para que vocês vejam os sinais e creiam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Distribui dons espirituais sobre a igreja, dons espirituais, Senhor, mas também fruto do Espírito, gente de caráter, gente que se tornou resposta, gente cheia de Deus, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, oh Jesus, cura, Senhor, sara, Senhor, reanima, Senhor, levanta, Senhor, abençoa, Senhor, abre porta, Senhor, e que a gente caia de joelhos, dizendo, foi a mão dele que fez isso, e por isso estamos alegres. Abençoa quem está em casa,
Quem vai participar desse culto em outro dia, outro momento, abençoa lá em casa, a casa do meu irmão, a casa da minha irmã. Consagramos a semana que se inicia, o ambiente de trabalho. Abençoa o corpo físico, do alto da cabeça à planta dos pés. Por causa de Jesus, receba cura, segundo a vontade daquele que te ama, segundo o bom propósito, está sentado num trono, mas também mora dentro de você. Por fim, Senhor, eu quero ainda te pedir, ajuda, tem gente sofrendo, uma bagunça financeira, uma confusão. Jeová Jirê, ajuda, provê, faz um milagre, você abre portas, Pai, ajuda a administrar, levanta alguém para segurar na mão e ajudar de algum modo. Essa noite mal dormida, essa preocupação incessante, esse medo do amanhã, essa angústia, como vai ser, como vai ser, como vai ser? Tu és o nosso Pai, e o Senhor nos dá o nosso pão. Então coloca pão na mesa, provisão na despensa, coloca milagre lá naquele saldo lá. Não sei como não, Senhor, não sei não. Ajuda a gente, porque o Senhor está interessado em tudo aquilo que nos deixa prostrado. O Senhor está interessado em tudo aquilo que nos deixa prostrado. Então pega na nossa mão, firma os nossos pés na rocha, põe um novo cântico nos nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Vai para casa cantando, vai para casa saltando, vai para casa contando para todo mundo o bem que o Senhor te fez. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o nosso Senhor, a comunhão, as consolações, a alegria do Espírito de Deus sobre a sua vida, sua casa, seus filhos, sua saúde, sua semana, hoje por todo sempre. Amém, amém.